Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Hoje nós vamos fechar esse conjunto de aula, tá? Aula 61 hoje. Nós vamos fechar esse conjunto de aulas, todas que falavam a respeito do Raja Yoga, tá bom? Me acompanhe, mas antes disso te peço mais uma vez, deixa um like, faça suas observações, comentários, multiplique, né? Passe para amigos, para pessoas que você sinta que tem interesse, que possa acrescentar, tá bom? E depois nós vamos começar uma nova etapa, ok? Vamos lá, me acompanhe. Para que nós tenhamos o ensinamento, seja qualquer ensinamento que for, para que ele tenha realmente coerência, ele tem que estar alicerçado num tripé, que é ciência, religião e filosofia. Se falta um deles, é como um suporte que está com uma perna bamba, uma perna quebrada, uma perna mais curta que as outras, ou uma maior, enfim, ele não fica equilibrado. Esse tripé é que dá equilíbrio a qualquer ensinamento. Não estamos falando só de religião, mas qualquer ensinamento. Haja vista que vários compêndios e ensinamentos, principalmente no campo da religião, falam exatamente isso. Quando você vai lá na Doutrina Secreta, por exemplo, Helena Blavatsky, ela fala, né, que é alicerçado no tripé ciência, religião e filosofia. O Espiritismo, Livro dos Espíritos, fala a mesma coisa, ciência, religião e filosofia. E quando você olha, por exemplo, o que é religião, do Vivekananda, a mesma coisa. Assim sendo, o que se apresentou, o que nós tentamos apresentar aqui como Raja Yoga, é exatamente uma visão bem estruturada e bem alicerçada em ciência, religião e filosofia. Raja Yoga não é uma coisa mística soltada, muito pelo contrário, é uma estrutura, uma técnica com fundamentos científicos, com uma filosofia bem estruturada e com um propósito. Quando se fala de religião, se fala principalmente de propósito. Propósito, qual é o propósito central? A religação nossa com Deus. E tudo isso nós vemos claramente no Raja Yoga. Vou explicar um pouquinho mais, só para ficar mais claro. Quando você vê no Raja Yoga, por exemplo, parte do Raja Yoga que fala a respeito de posturas, nós vemos claramente a ciência aí atuando. Porque quando ele falava, quando Patanjali falava, no início da nossa era, ele falava a respeito de posturas, as coisas que ele falava lá, nós estamos vendo a ciência corroborar atualmente. Nós estamos vendo a ciência mostrar atualmente a coerência disso, dessa técnica, dessa ciência, ok? Quando Patanjali falava a respeito de nós sermos os artífices da nossa ventura ou desventura, nós temos a chave da nossa ascensão, e isso é filosofia, filosofia pura. E quando se fala do grande propósito do Raja Yoga, do Samadhi, o ponto final do Raja Yoga, isso é pura religião, porque se fala ali de um propósito. Nós começamos o processo de Raja Yoga com um propósito claro da religação com Deus. Isso é religião de verdade. E tem algo bastante interessante e coerente também, né? É o poder de abrangência do Raja Yoga. Quando nós vemos dentro de cada passo, dentro desses passos, nós vemos a prática da devoção, a prática da caridade, do amor ao próximo e a prática da investigação racional, ou seja, nós vemos dentro do Raja Yoga, ali naquela estruturação, nós vemos Bhakti Yoga, que é a devoção, a ligação com Deus. Nós vemos Karma Yoga, que na verdade é alcançar a Deus através da prática da caridade. E nós vemos Jnana Yoga, que é a busca
do entendimento do universo, a busca de entender as leis do universo e se integrar com o Criador através da mente. Então, nós vemos aí corpo agindo, Karma Yoga, coração agindo, Bhakti Yoga, e nós vemos mente agindo, Jnana Yoga. Isso é fantástico, é um outro triângulo que fica muito claro através do Raja Yoga. No final de tudo isso, nós vemos um caminho muito claro de religação com Deus, ou seja, separar, anular o mundo material, os ligamentos com o mundo material e sobrar o claro entendimento de que nós somos Deus, Deus é nós, tudo é uma coisa só. E é fantástico porque quando você leva isso para as outras religiões, por exemplo, frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Quando Jesus falava isso, Jesus não se referia a ele pessoa, e essa é a grande diferença. Nós vemos muitas religiões tentando cobrar pedágio, tentando se tornar intermediários, intermediária entre o ser e o Criador, e quando na verdade o Criador somos nós. Esse entendimento é que nos falta. Ninguém deve cobrar pedágio. E quando Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, traduza-se os meus ensinamentos, o meu evangelho, esse é o caminho, a verdade e a vida. O caminho que eu mostrei, Jesus, o caminho que eu mostrei no meu evangelho, o caminho que eu mostrei no mundo, na minha curta passagem de 3 anos ou um pouco mais, aqui pela terra, esse caminho que eu exemplifiquei, esse é o caminho, a verdade e a vida, esse é o caminho ao Pai, esse Jesus, exemplo, é o caminho para o Pai. Então entenda isso e tudo muda. Clareie a sua mente, tudo vai mudar. E assim igualmente ensinou Buda, assim igualmente ensinou Hermes, assim igualmente ensinou Krishna. E esse entendimento tem que ficar claro para nós. Você é o artífice da sua escada de progresso, do seu caminho até Deus. E nada, nenhuma fórmula, nenhuma religião estabelecida na forma de um estatuto social, de um conjunto de normas, nada disso vai te levar a Deus. Não vai mesmo. Tenha absoluta certeza disso. O que vai te levar a Deus é o seu retorno para si mesmo, a sua busca de técnicas científicas, filosofia de vida e devoção, propósito. Esses 3 valores, a hora que você colocar dentro de você, nas suas atitudes, corpo, nos seus sentimentos, coração, nos seus pensamentos, mente, a hora que seu corpo, seu coração e sua mente estiverem voltados para o progresso espiritual, para o reencontro com a essência, aí sim, tudo vai ser útil. Aí sim, a hora que você pegar lá o ensinamento do Ramakrishna, o ensinamento do Yogananda, o ensinamento de Jesus, o ensinamento de Kardec, a hora que você pegar isso e você estiver firme nesse propósito, todos eles vão fazer sentido. Todos eles vão te conduzir a Deus, porque ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. E por outro lado, todos somos donos da verdade. Todos somos portadores da verdade. Esse entendimento é que tem que ficar claro nesse momento. Por isso, eu vou pedir para você fazer o que nesse momento? Eu vou pedir para você voltar, rever as aulas desde o início, rever desde aquele momento em que você tem um entendimento de que se você não tiver uma vida ética e moral, se você não se afastar do que é nocivo, se você não praticar
a yoga, se você não praticar a meditação, você não vai conseguir. Então, o que eu tentei passar nesse grupo de aulas, nessa nossa primeira jornada, o que eu tentei te passar é exatamente isso. É um caminho, sim, mas eu preciso sempre deixar claro para você que você é o artífice, você é o fiel da balança, você é o Deus. Quando você compreender isso, esses ensinamentos que você vai voltar a ver, aí eles vão começar a fazer sentido de verdade para você. Aí eles vão começar a se transformar em luz, porque até então nada do que eu passei aqui é diferente de tudo que nós temos por aí, ou seja, livros, ensinamentos, cursos, tem uma infinidade de ferramentas e puxa, é fantástico você falar, olha, eu tenho um martelo, eu tenho uma caixa de ferramentas, né? Aí eu tenho madeira, o ferro, sei lá, eu tenho os materiais. Ótimo, né? Você tem todas as ferramentas e todos os materiais, mas você consegue fazer uma casa com isso? Você consegue fazer um objeto de uso com isso? Então, a diferença é exatamente essa. A diferença é, você pega nas mãos de um oleiro, um monte de barro se transforma num vaso, num utensílio, mas na mão do oleiro. Na mão de um carpinteiro, né? Jesus, o grande carpinteiro, na mão de um carpinteiro, um pedaço de madeira se transforma num móvel, se transforma numa escada, se transforma num adorno. Entenda isso, porque a maioria das pessoas, elas pegam livros, elas vão fazer cursos, elas vão buscar esses recursos, mas elas esquecem do principal, que são elas mesmas. Elas esquecem que são elas, cada pessoa é que tem que fazer essa transformação. Através do quê? Volto a insistir, eu estou sendo repetitivo com você. Estou sendo mesmo, de propósito, repetitivo. Através do quê? Através do seu corpo, ou seja, do seu exercício de caridade, de contato com o mundo através da caridade, da sua devoção, ou seja, do seu coração, através do amor, do reconhecimento de Deus, seja por intermédio da adoração de Jesus, de Krishna, de Buda, ou seja pelo contato direto com Deus. E através da sua mente, da sua razão, do seu exame mental constante. Boa sorte, boa meditação. Namastê.